boa noite, amada igreja, a paz do Senhor, que alegria estar aqui mais uma vez. É uma honra, é um privilégio poder estar compartilhando mais uma palavra do Senhor para o seu coração nesse momento. Então prosseguimos aí na nossa campanha, 50 dias de jejum e oração, seja um intercessor. Então nessa noite eu queria que você chamasse as pessoas que estão na sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, chama todo mundo para acompanhar e receber aquilo que o Senhor tem preparado para o seu coração nessa noite, amém? Então a palavra, o versículo do dia de hoje é Salmos 17, versículo 1, diz assim: ó Senhor Deus, atende o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Em outras versões diz que não vem de lábios falsos, de lábios enganadores, amém? Alguns dias atrás, o nosso amado irmão Ricardo, ele compartilhou uma palavra baseada nesse Salmos 17, e ele trouxe uma revelação tremenda com relação a isso. E aqui nesse verso 1, nós vemos que Davi ele está clamando a Deus, ele está intercedendo para que Deus atenda o seu pedido, para que Deus ouça a sua oração, a sua sincera oração. E Davi, como um intercessor, ele pede para que Deus intervenha naquela situação, naquela realidade ao qual ele está passando. Então esse versículo 1, Davi ele está se colocando de fato, Davi ele é um intercessor e ele se coloca nessa posição de orar e de clamar para que o Senhor escute e intervenha naquela realidade. Mas o que eu queria falar com você hoje é sobre esse termo que ele usa, oração sincera. A oração do intercessor, ela precisa ser essa oração sincera. Onde você se coloca no lugar das pessoas, você se coloca na frente de batalha, você se interpõe entre a pessoa e uma circunstância, em uma situação adversa, você se coloca entre a pessoa e uma dificuldade ou necessidade que ela está passando. E sinceridade, ela tem tudo a ver com intimidade, pois geralmente a gente só é sincero de quem a gente é íntimo. Você não sai falando, sendo sincero com a pessoa que você acabou de conhecer agora. A sinceridade, ela tem esse caráter de intimidade. E intimidade também tem muito a ver com saber e estar plantado no lugar certo. Olha o que diz em Jeremias 17, 8. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha, essa aqui é uma promessa do Senhor. Porém, antes dessa promessa que está aqui nesse versículo 8 de Jeremias 17, no versículo anterior, no versículo 7, existe um condicionamento para que de fato nós possamos experimentar isso que o Senhor fala, de nós sermos essa árvore plantada, que não seca, que dá os seus frutos no momento certo. E no verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somente intercessores, diante de situações e de circunstâncias adversas, eles conseguem ver e agir dessa forma. De que forma? Enxergar, confiar no Senhor e de fato saber que a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança está nele, mesmo diante de qualquer situação adversa. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então nós temos ouvido ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, no decorrer dessa campanha, a importância de ser um intercessor para esse tempo. E assim como a pastora Denise ela pregou também no domingo, os intercessores precisam tomar posse daquilo que Deus já lhes deu. É necessário então que a gente entenda algumas coisas, que se eu e você estamos vivendo esse tempo, se nós estamos passando por essa circunstância, se nós estamos aqui, foi porque o Senhor quis que nós estivéssemos plantados aqui, foi porque Ele nos chamou para este tempo, para que nós vivêssemos essas coisas, para que nós pudéssemos manifestar o reino agora. Ele te chamou e é agora que Ele te escolhe e te levanta como um intercessor. Portanto, você é essa árvore plantada no lugar certo. Amém? Que você possa dizer para você agora: eu sou essa árvore plantada no lugar certo. Então, diante disso, eu queria compartilhar 3 aspectos do intercessor que é plantado no lugar certo. Então, o primeiro aspecto do intercessor que é plantado no lugar certo: ele tem raízes fortes e as estende. Olha o que diz em Jeremias 17, 8, a parte A do versículo. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Raízes tem tudo a ver com intimidade, com profundidade. O intercessor plantado no lugar certo é aquele que entende e utiliza bem o seu tempo. Ele busca por meio da oração, por meio da palavra, por meio de uma vida de intimidade, de devocional, fixar e firmar bem as suas raízes.
pois é por meio das raízes que ele recebe todos os nutrientes necessários para que ele possa crescer e frutificar. Então, estenda bem as suas raízes. Aproveite esse período, sabe? Nós estamos num período aí de quarentena, de uma certa limitação social. Você às vezes está em casa, você tem tempo, então utiliza bem esse tempo, utiliza de forma sábia, de forma consciente, para que você possa se tornar ainda mais íntimo do Pai. Isso sim, isso te dará firmeza, te dará estabilidade. Essa é a base para se confiar e ter a esperança do Senhor. Lembra que o condicionamento para que a gente possa ser essa árvore bem plantada, as margens do ribeiro, é que nós confiamos e colocamos a nossa esperança no Senhor. Então, para que você possa confiar e ter a esperança no Senhor, é preciso ter raízes fortes, firmes, bem fixadas. Amém? Então o primeiro aspecto é esse: tenha raízes fortes e as estenda, espalhe elas. Raízes, elas vão por baixo da terra, intimidade, profundo, elas se espalham, ninguém vê, é no secreto ali que você vai se alimentando e você vai firmando, tendo alicerces fortes no Senhor. Olha o que diz em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Que as suas raízes estejam alicerçadas na rocha que é Jesus, estejam alicerçadas na palavra, na verdade, porque pode vir tempestade, pode vir adversidade, mas nada irá te abalar, nada irá te derrubar, amém? Então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, tem a copa grande e sempre verde. Olha a parte B do versículo 8. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. Olha, na biologia, a copa das árvores é a parte aérea da planta. É onde se encontram ali os galhos, as folhas, os frutos. E além disso também a copa ela serve como um abrigo, ela serve como uma proteção, ela produz sombra nos dias de calor, então ela traz esse sentido de refrigério, de esconderijo, de cobertura. Geralmente as copas também elas abrigam várias pessoas, elas não se limitam a muros, a delimitações, é como se você planta uma árvore ali na beira da sua calçada. Ela não fica do muro para frente, ela ultrapassa, ela entra dentro dos limites da sua casa, ela passa, ela se estende até o seu vizinho, aquele que está do seu lado. E assim também a nossa intercessão, o intercessor plantado no lugar certo, ele sabe que as suas orações e intercessões, ela atua de modo semelhante, são como um abrigo e proteção, serve para que você se coloque entre a pessoa e a adversidade, entre a pessoa e o calor, entre a pessoa e a tempestade. É semelhante à copa. A sua oração e intercessão, ela não se limita a muros, ela não se limita a uma casa, a uma só pessoa, mas ela pode se estender, ela passa por cima dos muros, sabe? Você que está participando dessa campanha, você que está sendo levantado como intercessor, Deus te chama você a não interceder somente pela sua casa, pela sua família, mas é o momento de você estender a sua copa para os seus vizinhos, aqueles que estão ao seu redor, a sua vizinhança, ao seu bairro, porque a copa, ela gera proteção, ela gera abrigo, a sua oração e a sua intercessão, ela tem esse caráter de cobrir, lançar cobertura àqueles que estão à sua volta. Assim a sua oração e intercessão, ela pode e deve se estender aos seus vizinhos. Olha o que diz em 1 Timóteo 2, o versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica e com toda a piedade e dignidade. É para esse tempo que o Senhor te levantou, para você orar pelos seus vizinhos, pelos reis, pelas autoridades, assim como a pastora pregou no domingo. O profeta, ele é maior do que o rei, porque nós recebemos a orientação divina para esse tempo, para essa circunstância. Nós recebemos o sobrenatural para influenciar esse mundo natural. Então você tem esse caráter, você é chamado para ser esse intercessor. Amém? Então, o segundo aspecto, tem a copa grande e sempre verde. Então a sua intercessão, a sua oração, ela tem que se estender, ela tem que lançar cobertura àqueles que estão à sua volta. E o terceiro aspecto, não deixe de dar frutos. A parte C do versículo diz: no ano da sequidão, não se perturba nem deixa de dar os frutos. Diz assim, mesmo no ano da sequidão, mesmo no período mais difícil,
sabe, esse período de quarentena, esse período de pandemia, em meio à pandemia, o intercessor, aquele intercessor que é plantado no lugar certo, ainda assim, diante dessa circunstância, ele não deixa de frutificar, ele não deixa de dar os seus frutos. Ter raízes fortes e uma bela copa são atributos importantíssimos, mas o ponto forte de um intercessor, de uma árvore, é gerar frutos. Esse é o ponto ápice na vida de um intercessor, é gerar frutos, é o que garante a continuidade da espécie, é o que garante o DNA missão atos sendo passado de geração em geração, sendo reproduzido nas outras pessoas. Então, você tem que sim ter raízes fortes, ser bem fixado, você tem que estender a sua intercessão, mas o ponto ápice é você gerar os frutos, é você gerar esse mesmo DNA na vida das pessoas que estão ao seu redor, é influenciá-las, é trazer essa mentalidade do reino, essa visão do sobrenatural, do mundo espiritual, sabendo que o Senhor é aquele que comanda e direciona as nossas ações. Então, esse terceiro ponto é sobre isso. Saiu um pouquinho aqui. Amém? Então, em João 15, 2 diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, o poda, para que produza ainda mais fruto. Esse é o cuidado de um pai, que quer ver os seus frutificarem. Assim como as plantas, nas plantas o fruto ele é algo natural, ele é algo que acontece, é um processo, e nós também tem que ser assim. E assim como as árvores, o nutriente ele é extraído por meio das raízes, ele passa pelos processos, depois ele é direcionado aos galhos, e então aparecem os frutos. Porém, se houver muitos galhos e poucos nutrientes, esse processo final de frutificação, ele é prejudicado. Assim também na vida do intercessor, que é plantado no lugar certo, ele enxerga a poda, o corte dos galhos infrutíferos como uma maneira de evitar o desperdício de energia, o desperdício de nutrientes, para que esses recursos, para que a sua oração e para que a sua intercessão elas sejam ainda mais eficazes, para que elas sejam efetivas, para que elas sejam objetivas e frutíferas. Então você precisa cortar aquilo que tem roubado as suas energias. Aqui nesse versículo de João 15, 2, todo ramo que em mim não dá fruto ele corta, e todo ramo que produz fruto ele poda, para que produza ainda mais frutos. Sabe, nesse momento que nós estamos tendo, você tem tido tempo, então aquilo que você tem utilizado de forma negligente, aquilo que tem roubado as suas energias, sabe, corta todos esses ramos que não tem servido para te frutificar, para fazer você atingir o alvo que o Senhor tem preparado para você. Você precisa cortar, por quê? Para que isso não roube o seu tempo, para que isso não roube o seu foco, a sua energia. Você foi chamado para esse tempo, para interceder, para dar frutos e para experimentar o sobrenatural nessa esfera natural. Então esse terceiro ponto, que fala, não deixe de dar frutos. Sabe, você foi chamado para esse tempo. Você foi chamado para frutificar. E o Pai, Ele quer te mostrar, sabe, aquilo que você precisa cortar, quais são as pontas que precisam ser aparadas, mas com o intuito de te fazer ser ainda mais frutífero, de te fazer crescer. Então, para a gente poder estar concluindo, conclusão. Primeiro, o intercessor plantado no lugar certo, ele tem raízes fortes, ele tem alicerce, ele não se abala facilmente, mesmo diante das adversidades, ele se mantém firme, ele se mantém fixo. Tem uma copa grande, ele cobre a sua vida e de todos ao seu redor por meio da oração, produzindo abrigo e refrigério. E não deixa de dar frutos, porque ele sabe que foi o Senhor que o plantou e que então ele cuidará de você. Nossa única preocupação é ser quem devemos ser agentes do reino, ser agentes do sobrenatural. Então a sua única preocupação é você ser quem o Senhor te chamou para ser, sabe, fluir no sobrenatural, manifestar o reino, tomar posse de tudo aquilo que ele te deu. E mais uma vez, Jeremias 17:8, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar os frutos. Eu quero dizer para você, para a gente poder estar finalizando e depois a gente estar orando. Sabe, a mesma voz
que ordenou a criação, a mesma voz que deu ordem aos céus e terras, é a mesma voz que hoje diz para você que tudo isso vai passar, que te diz que foi Ele que te chamou e que te plantou para este tempo, foi Ele que te escolheu para esse ano de 2020, se você está aqui, se você está fazendo parte disso, foi porque essa mesma voz disse que você foi plantado para isso, sabe? E Ele diz ainda mais, ainda que as outras árvores, ainda que as outras pessoas não tenham frutos, ainda que lhes falte raiz, que lhes falte sombra, em ti não faltará, em você não vai faltar esses frutos. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite, como intercessor, na sua vida não faltará os frutos, você terá raízes, você terá copa, e os frutos irão aparecer, amém? Que você possa dizer isso para você, eu serei uma árvore plantada à beira do riacho, eu serei uma árvore plantada no lugar certo, eu sou essa árvore, e os frutos em minha vida, eles hão de aparecer, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, nós vamos orar, junta aí com a sua família, se você está sozinho, amém, eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí com você também, amém, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, cada um que está me ouvindo agora, cada um que vai ouvir essa mensagem depois, Espírito Santo, que o Senhor possa os encontrá-lo nesse momento, Deus, nos leva, Pai, a afirmar e a fixar bem as nossas raízes em Ti, na Sua palavra, nos alicerçar, Senhor, que possamos entender que a nossa oração e intercessão, elas são importantes no mundo espiritual, elas cobrem aqueles que estão ao nosso redor, Papai, em nome do Senhor nos chamou e nos levantou para isso, portanto eu peço agora para que o Senhor tire, Pai, todas as vendas, o Senhor tire agora todas as travas em nome de Jesus e que nós possamos de fato experimentar os frutos, Deus, como a pastora disse, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, então nós só precisamos pegar, ter acesso a isso, Espírito Santo, então eu peço para que o Senhor derrame sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família agora, Pai, esse caráter, Deus, redentivo, Deus, de investigação, para que nós possamos, Deus, sondar o mundo espiritual e de fato, Deus, estar alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo. Desde já nós oramos pela nossa nação, oramos pelos governantes, Papai, que o Senhor possa dar a eles o discernimento, mas que nós sabemos que a nossa oração, ela pode muito, Senhor, e ela influencia muito o mundo espiritual. Desde já, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um nessa noite, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Papai. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoá-los, vocês tenham uma noite abençoadíssima e vamos prosseguir aí. Você é um intercessor para este tempo, você foi chamado para viver isso agora e para experimentar o sobrenatural do Senhor. Amém? Tamo junto, Deus te abençoe. Amém.